Bom, vamos dar início aqui ao nosso trabalho de estrutura de dados. E a linguagem escolhida foi a Java. Bom, há diversas formas de estrutura de dados. Nesse trabalho aqui nós separamos algumas dentre elas, que são também as mais utilizadas, como pilas, filas, conjuntos, listas. Em termos simples, a estrutura de dados é o que define a organização dos seus programas. Ou seja, é como se fosse um layout e a estrutura de dados dita como as informações que você quer inserir serão manipuladas pelo programa. E vamos começar pela estrutura de dados pilhas. Mas afinal, o que é uma pilha em estrutura de dados? Pilhas são estruturas de dados que armazenam os elementos em um formato sequencial, empilhando um item acima do outro. Essas estruturas permitem empilhar os itens que serão armazenados e desempilhar estes elementos de pilha quando precisamos removê-los. Bom, então explicando melhor a teoria da pilha, o que é uma pilha? Uma pilha nada mais é que uma forma de você organizar seus dados seguindo um determinado formato, o LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. E nessa imagem de livros aqui, dá para ter uma noção mais clara do que é a teoria da pilha. Ou seja, nessa pilha de livros aqui, para, vamos supor, ter acesso ao livro laranja, primeiro eu tenho que desempilhar os livros da frente, os livros de cima. Ou seja, primeiro esse vermelhinho, depois o verde, depois o amarelo, depois esse marronzinho, para aí sim eu ter acesso ao livro laranja. Não tem como eu simplesmente puxar o laranja daqui que vai destruir a pilha. E é assim que é mais ou menos o funcionamento de uma pilha. E os métodos fundamentais para o funcionamento dessa pilha é justamente o push, empilhar, e o pop, desempilhar. Bom, agora vamos falar um pouquinho do método push, ou em português, empilhar. Esse método nada mais é do que ele insere o objeto no topo da pilha. Ele recebe como parâmetro uma entrada do tipo objeto, ou seja, ele recebe de entrada o objeto que você quer empilhar, e esse método não possui saídas. Aqui no GIFzinho à esquerda tem um exemplo mais ou menos como é que funciona esse método. As boiazinhas sendo empilhadas aí. Primeiro a vermelha, depois a de bolinha, a verde e assim por diante. Uma em cima da outra. E também tem o método desempilhar, ou pop. Ele retira o objeto da pilha do topo da pilha e o retorna. Esse método não possui entrada e a saída é o objeto retirado da pilha. No GIFzinho também tem uma noção de como funciona esse método. Primeiro, vocês veem que primeiro sai o conezinho amarelo para depois sair os outros. Não tem como simplesmente sair o cone de baixo. A pilha não funciona assim. E agora que vocês têm uma noção mais ou menos de como funciona a teoria das pilhas, vamos partir para o código. Bom, agora aqui na IDE, para fazermos uso da pilha, a gente tem que fazer o import do java.util stack e instanciar uma variável do tipo pilha, do tipo stack, ou seja, pilha. Stack pilha é igual a new stack. Pilha é o nome da variável que eu escolhi, mas pode ser qualquer outro nome. Ou então, se você quer fazer uso do generics, você pode fazer com o uso do maior que menor que aqui e instanciar o tipo de variável que você quer. Ou seja, aqui nessa pilha de números, ela só pode compartilhar elementos do tipo inteiro. Já que é mais abrangente. Como vocês podem ver, eu já fiz o uso aqui do método push, que é o método empilhar, e estou empilhando vários tipos de variáveis, como strings, doubles, booleans e inteiras. Bom, vamos lá. Para empilhar um elemento, você usa o método push, o método empilhar. Então, você coloca o nome da variável que você escolheu, do variável tipo pilha que você escolheu, aperta ponto e digita o número do método push, que no caso é empilhar, e coloca dentro dos parênteses, adiciona o que você quer empilhar. No caso aqui eu vou adicionar um string e pronto.
E o método pop, que é o método desempilhar. Ele não precisa instanciar, como eu disse antes, ele não tem entrada. Ele só vai fazer retirar o elemento que está no topo da pilha. Lembrem-se que a pilha usa o LIFO, Last In, First Out. O último a sair, o primeiro a entrar e o último a sair. Então, no caso aqui, o primeiro a entrar é o grupo, então ele vai ser o último a sair. E o último a entrar foi Cláudio, que foi a última variável que eu empilhei aqui. Então, quando eu estou fazendo uso do método POP, do método desempilhar, essa variável aqui que vai ser desempilhada. E estou também fazendo o método toString, que é um método que nada mais faz do que imprimir os elementos que estão contidos dentro da pilha. Então, se darmos play aqui, pronto, aqui eu botei no sysout aqui também para aparecer o elemento que foi desempilhado. Como podem ver aqui, Cláudio, que foi a variável que eu criei, foi desempilhada. E no método toString mostram as variáveis remanescentes dentro da pilha. Podem ver aqui, se eu fazer uso de novo aqui do método pop, que é o método desempilhar, como iniciarmos aqui o programa de novo. Aqui, ó, podem ver que estão desempilhados em ordem do último a chegar, ou seja, Cláudio, depois foi o 100 desempilhado e depois a booleana true, verdadeira, e as que restaram na pilha. E para ficar de melhor compreensão, eu manualmente criei uma interface e intitulei ela de empilhável e adicionei alguns métodos que estão presentes na pilha, sendo eles o empilhar, que recebe como parâmetro objeto, que foi o que a gente utilizou agora, o método desempilhar, o topo, tem esses dois métodos também que checam se a pilha está vazia, está cheia, e o método imprimir, que funciona como o toString, que vai retornar para o usuário os elementos que estão presentes na pilha. E vamos para lá. Criei também uma classe que intitulei de pilha estática e ela implementa a interface empilhável. E nela está contido os métodos presentes na interface. Para eu poder falar um pouco mais do método empilhável e desempilhar que eu criei aqui, eu tenho que falar um pouco do método está vazio e o está cheio. O método está vazio, ele retorna uma boolean a depender da afirmação aqui. Se ponteiro for menor que zero, se ponteiro for menor que zero, a pilha está vazia. Ponteiro é uma variável que mostra sempre o índice que está no topo. Ou seja, se não tem nada no topo, a pilha está vazia. E o método está cheio. Ele retorna também uma boolean a depender da afirmação. No caso, se ponteiro for igual ao tamanho -1, a pilha está cheia. Ou seja, se o topo for igual ao tamanho da pilha, a pilha está cheia. Tamanho é uma variável que mostra pra gente o tamanho da nossa pilha. E o -1 aqui é porque na pilha começa a contar a partir do zero. Armazenar o dado no índice 0. Ou seja, 91.9 mais o objeto que está contido no índice 0 dão 100. Ou seja, tamanho -1 é como se tivesse armazenado 100 elementos. E vamos agora para o método empilhar e desempilhar. Bom, tivemos uma falha técnica aqui, mas vamos voltar aqui. Agora vamos explicar o método empilhar e o método desempilhar. Bom, o método empilhar, ele não tem retorno e ele recebe como parâmetro o elemento inserido, o objeto do elemento que será inserido pelo usuário. Ou seja, string, um inteiro, um double, uma classe, depende do que o usuário for inserir.
E aqui um if else. Porque caso a pilha não esteja cheia, o marcador do topo será acrescentado em mais um. E o ponteiro e o topo receberá o elemento inserido pelo usuário. Caso a pilha esteja cheia, será exibida uma mensagem: a pilha está cheia. Como está aqui escrito, está cheia. E o método empilhar retorna um objeto e não recebe nenhum parâmetro. Eu instanciei aqui um objeto que será usado para armazenar o item desempilhado. Por enquanto agora ele não recebe nenhum parâmetro, tá nulo. E um if else, que caso a pilha esteja vazia, caso a pilha não esteja vazia, perdão, o elemento topo, ou seja, essa variável que eu criei aqui, receberá o elemento que estava contido no topo. E o topo será reduzido em -1. E caso a pilha esteja vazia, vai exibir uma mensagem para o usuário: a pilha está vazia. E retorna também o elemento topo. Esse if else aqui é importante tanto no empilhado e desempilhar, porque caso a pilha está cheia, como você vai inserir mais um elemento à pilha? Não pode. E no está vazio a mesma coisa. Como você vai retirar e retornar para o usuário um objeto, sendo que a pilha está vazia? E agora vamos continuar mais explicando mais alguns métodos que contêm a pilha. Olá, tudo bem? Além dos métodos apresentados anteriormente pelo colega, também podemos citar os métodos auxiliares utilizados na estrutura de dados pilha. Entre eles podemos citar o pick. Esse método ele mostra o primeiro elemento de uma pilha, sem remover. O toString. O método toString ele serve para mostrar os elementos daquele objeto. Porque, na verdade, quando a gente coloca para imprimir um objeto, ele vai mostrar o endereço de memória que aquele objeto está alocado. Quando utilizamos o método toString, ele vai mostrar os dados que estão naquele objeto. isImport. Esse método, ele verifica se a pilha está vazia ou não. O size, esse método, ele mostra o tamanho daquela pilha. Bom, e como podemos fazer pilhas em Java? A linguagem Java, por padrão, temos a estrutura stack. Nela, tem todos os métodos necessários para desenvolvermos uma pilha. Só que também podemos fazer utilizando uma lista, me refiro à lista duplamente ligada. E também através de um array, que será uma lista, uma pilha, só que será estática. A gente desenvolveu um exemplo utilizando a API padrão e uma lista, que está nesse link aqui no GitHub. Para o desenvolvimento desse trabalho, a gente trabalhou com o editor de código Eclipse. E aqui está o exemplo trabalhado que está no GitHub. Utilizando uma pilha, a gente cria uma pilha, apelidou de nomes, fez as importações necessárias e criamos o método inserir, que ele só insere mais um elemento à pilha, que esse elemento ele vai para o topo, e remover, como na pilha dita anteriormente, ele remove o que está no topo. O vazia, que verifica se a pilha está vazia ou não. Pega topo, que é o espiar. E o toString, que tem aquela questão lá do endereço de memória. Para isso, a gente cria aqui uma classe pilha útil, adicionando. A gente adicionou esse elemento. A gente removeu uma vez só. Mostrando, depois da remoção, como é que a pilha ficou. Verificamos se ela está vazia ou não. E mostramos o elemento que está no topo, como visto nessa apresentação aqui. A gente inseriu esses dados, o nome dos integrantes do grupo. Removemos, aí no caso ele vai remover Mariana, que foi o primeiro adicionado. Perdão, o último adicionado. A nova pilha, depois dessa remoção aqui, a gente viu se a pilha está vazia, retornou falso. E o próximo elemento do topo será ele, que eu segui na ordem, né?
Mariana, Ícaro, Hamilton. Depois disso, a gente fez usando a API. A API a gente colocou os nomes só em ordem contrária, removemos 2 vezes, mostramos quem está no topo e só, como mostra nesse exemplo aqui. Os nomes inseridos, a gente removeu 2, no caso ele vai remover Ariane e Brendo, aí ficou a nova pilha, e o elemento do topo é Gabriela, porque seguindo a ordem, tirou a Brenda, tirou a Ariane, o próximo é a Gabriela. E esse foi nosso trabalho. Conjunto. Um conjunto set funciona de forma análoga aos conjuntos da matemática. Ele é uma coleção que não permite elementos duplicados. Um conjunto é representado pela interface set e tem como suas principais implementações as classes hashset e treeset. Lembrando que para implementar o set é devido importar ele da biblioteca java.util para conseguir implementar a interface set. Agora alguns métodos dos conjuntos. Temos o primeiro, o remove. Ele remove um determinado elemento. A entrada será o elemento que vai ser removido. E a saída, true, para caso ele consiga remover. Ou falso, para caso o elemento não exista dentro daquele conjunto. Entendeu? E isso é muito comum. Você vai ver que falso normalmente vai ser para determinar uma coisa que ou não existe, ou não tem, ou não pode ocorrer. Agora, add, ele adiciona um elemento novo ao conjunto. A entrada será o elemento que vai ser adicionado. E a saída, true, para caso ele consiga adicionar. E false, para caso ele não consiga adicionar, que isso vai ocorrer quando o elemento ele já tiver sido adicionado, ou seja, quando se eu tentar colocar maçã 2 vezes, a segunda maçã vai retornar falso, porque já existe maçã dentro do objeto conjunto. Size, ele retorna a quantidade de elementos no conjunto. Sua entrada não vai ser nenhuma. A única coisa que ele vai fazer vai ser uma saída inteira, que é a quantidade de elementos. Ele vai retornar o valor, a quantidade de elementos que tem dentro daquele conjunto. E por último, o contains. Ele verifica se o elemento pertence àquele objeto. A entrada dele vai ser o elemento a verificar. E a saída dele vai ser true, para caso o elemento de fato esteja lá, ou false, para caso o elemento não esteja. Como eu falei, o true e o false vai ser normalmente para verificar se tem, se não tem, se pode ou não pode. E aí ele vai colocar essas implementações, entendeu? Com isso, o hashset, o bom dele é que por ele ser mais automático, a gente não precisa fazer a dedo tudo isso, entendeu? Ele já consegue verificar se tem a duplicidade e aí ele já não aceita e nem adiciona. É isso. Esse foi a explicação dos conjuntos. Agora vamos ter Gabi falando, explicando um pouquinho o código, colocando a mão na massa e verificando e explicando detalhes do código para ficar ainda mais entendível. Fala pessoal, dando seguimento aqui, a gente vai ver alguns exemplos na verdade, de como que a gente pode utilizar essas classes de implementação da interface set. Para iniciar aqui os nossos exemplos, a gente vai ver 3 exemplos aqui. Para iniciar o nosso exemplo, a gente vai ver aqui a classe hashset. A classe hashset, ela é uma classe da interface set, utilizada ali nos conjuntos, como a gente já viu ali com o Gustavo. A gente criou aqui para o nosso exemplo uma sacola de frutas, como a sacola de frutas que a gente usa e que a gente vê no nosso dia a dia. Para iniciar, a gente vai utilizar o método add para adicionar itens na nossa sacola de frutas. Então, a gente já fez a criação desse objeto sacola frutas e agora a gente vai
adicionar itens na nossa sacola de frutas. Então, a gente vai adicionar a maçã, a goiaba, a laranja, a uva, abacaxi, a pera, o tomate e também a maçã. Como a gente já viu, é importante dizer que nos conjuntos a gente não tem itens duplicados. Então, a gente não pode ter informações duplicadas e a interface e a classe hashset já se certificam que a gente não vai ter itens que foram duplicados. Então, mesmo que a gente tente aqui inserir maçã 2 vezes, a gente não vai conseguir inserir e será inserida uma vez apenas. Bom, dando seguimento, a gente vai mostrar aqui na tela como que tá a nossa sacola de frutas, né? Todos os itens que foram inseridos. E a gente vai remover um item utilizando-se do método remove para remover. É bem tranquilo, é muito simples de usar. E aqui, depois de ter feito a remoção, a gente vai ver novamente como que tá essa sacola de frutas e, em seguida, mostrar o tamanho da nossa sacola, ou seja, quantos itens há dentro da nossa sacola. Vamos rodar aqui para a gente ver como que fica isso. Então, como vocês podem ver aqui, a gente começa inserindo uma série de itens. Então, vocês podem ver aqui também que a gente não tem maçã de forma repetida. A gente só tem maçã aqui uma única vez, representando que o conjunto só pode ter um item representado ali e não mais de um de forma duplicada ou triplicada. Bom, a gente remove aqui o item laranja da nossa sacola e a gente percebe aqui, olha, a gente consegue ver inicialmente como ela estava e como ela ficou. A gente percebe que em seguida a gente não tem mais o item laranja na nossa nova disposição. Outra coisa que a gente pode perceber aqui também é que essa classe, ela vai dispor os nossos itens, os nossos objetos que são inseridos de forma aleatória. Então, a gente não tem um controle muito claro sobre como eles são inseridos. E aí, por fim, a gente tem aqui o nosso tamanho total dos conjuntos, ou seja, 6 itens que estão aqui depois que a gente fez a inserção, né? A inserção e a remoção do item laranja. Bom, seguindo aqui para o nosso próximo exemplo, eu vou comentar aqui para ficar mais fácil. Seguindo para o nosso próximo exemplo, a gente vai ver aqui a classe de implementação TreeSet. Essa é uma classe que ela é, em suma, muito parecida com a classe Hashset. A diferença principal entre elas é que a classe TreeSet ela vai fazer uma ordenação dos itens que a gente inserir, dos números, dos valores que a gente inserir dentro do nosso objeto. Então, para exemplificar isso aí, a gente trouxe aqui um objeto do tipo inteiro que está utilizando dessa classe e é um objeto que ele vai ordenar esses valores. Por padrão, ele vai ordenar sozinho. Então, a gente vai inserir aqui, também utilizando do método ADD, essa classe, né? Essa classe TreeSet. A gente vai fazer a inserção desses valores aqui. Perceba que a gente está fazendo aqui de forma aleatória a inserção desses números. E aí, ela vai nos retornar esses valores de forma ordenada. Então, dando seguimento, a gente vai apresentar esses valores na tela e depois remover um dos valores que a gente inseriu dentro do conjunto. Então, a gente vai remover aqui o número 3, também utilizando do método remove, e apresentar esse conjunto na tela novamente. Em seguida, mostrar na tela o tamanho total do nosso conjunto. Então, a gente vai ver qual é o tamanho final desse conjunto. A gente rodou aqui. Então, a gente vai inserir aqui uma série de números. Lembrando aqui que ele não vai colocar a ordenação de forma aleatória. Ele coloca aqui de forma sequencial, né? Partindo do menor número para o maior número. Então, vocês percebem que a gente adicionou os números aqui. 13, o 18, o 47 e o 3. E na hora de apresentar esses números na tela,
ele coloca de forma ordenada do menor para o maior. Depois que a gente remove o número 3, ele continua ordenando os números de forma sequencial. E aqui a gente consegue ver também o tamanho total do nosso conjunto, ou seja, nós temos 8 elementos dentro do nosso conjunto. Finalizando aqui, a gente vai ver agora a implementação da classe Linked HashSet. A classe Linked HashSet, ela é nada mais do que uma junção das outras duas classes que a gente já viu aqui implementadas. A diferença aqui é que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma ordenação dos números inseridos da mesma forma que eles foram adicionados. Então, ela vai seguir a mesma ordem de inserção que a gente tem aqui. Então, ela vai ter aqui o 1.3, o 18.2, o 4.7 e ela vai seguir essa sequência que a gente inseriu os números aqui no nosso programa. Em seguida, a gente vai ver esses números na tela, remover um valor e depois mostrar esse conjunto na sua forma final, com um valor sendo removido e com o tamanho desse nosso conjunto. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, a gente inseriu aqui vários números, 1.3, 18.2, 4.7, 0.3, 89.7, 30.4 e 19.6. Como vocês podem ver, é a mesma ordem que a gente fez a inserção desses valores dentro do nosso código. Então, a gente remove um valor aqui dentro e aí vocês podem ver que não há mais esse 89.7 dentro do nosso conjunto final. E aí a gente percebe também que o nosso tamanho do conjunto, ou seja, a quantidade de elementos que há dentro do nosso conjunto, agora é de número 6. Perfeito? Pessoal, é isso e a gente vai passar agora para o nosso próximo assunto. Olá pessoal, meu nome é Hamilton e eu vou dar continuidade na apresentação sobre a estrutura de dados presente nativamente na linguagem de programação Java. Eu vou falar um pouco sobre as filas, ou melhor, sobre a interface JavaQueue, pois é através dela que são implementadas as filas na linguagem Java usando as suas próprias bibliotecas. A interface JavaQueue é a interface que implementa os tipos de fila na linguagem Java. Afinal, o que vem a ser uma fila? Uma fila é uma estrutura de dados linear ou uma coleção em Java que armazena elementos em uma ordem FIFO, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro que sai. A fila tem duas extremidades, início e fim. Os elementos são adicionados no fim e removidos no início. Uma fila na programação é o mesmo conceito da fila que a gente vive no nosso dia a dia. Imagine você numa fila de banco e quando você está numa fila, a pessoa que está atrás de você só pode ser atendido depois que você for atendido. Ou seja, o que chega primeiro é o primeiro a ser atendido. O que chega por último é o último a ser atendido. Isso se não for considerado as prioridades. Porque existem também as filas com prioridades que a gente vai ver mais à frente. Aqui na imagem a gente mostra aqui como é o conceito de fila, né? Aqui você tem o início da fila e aqui você tem o final da fila. O elemento que entra na fila entra pela parte de trás e sai pela parte da frente da fila. Definição geral da interface queue. Aqui a gente pode ver como é implementada a interface queue. Como a queue é uma interface, para a gente criar os objetos do tipo fila em Java, a gente tem que criar as classes que implementam a queue. Essa implementação pode ser feita através de um array deck, de um linked list ou de um periodic queue. Em Java, o queue é a interface que faz parte do pacote Java Util. E
a interface fila estende a interface Java Collectible. Aqui a gente pode ver os métodos que são usados na implementação de uma fila em Java. Esses são os principais métodos usados na implementação da fila, e a gente vai, mais à frente, vai mostrar a implementação de um código usando esses métodos. Uma das implementações da Queue é a Priority Queue, ou uma fila de prioridades, que ao contrário das filas normais, os elementos da Priority Queue, fila de prioridades, são equiparados de forma ordenada, em ordem ascendente, ou seja, o elemento do início da fila de prioridade será sempre o menor elemento da fila. Aqui uma observação, porque assim, na fila de prioridades, os objetos não são inseridos em ordem, apenas na recuperação, ou quando a gente vai retirar um elemento da fila, o elemento a ser retirado sempre será o menor elemento da fila, considerando a ordem natural. Se for inteiros, se for no caso do inteiros, né, vai ser sempre o menor número que tiver que conter na fila. Ou se for strings ou caracteres, vai considerar a ordem alfabética. Por padrão, a Periodic Queue, ela sempre retorna o menor número da fila. Porém, a gente pode alterar isso, porque às vezes você precisa implementar uma fila que retorne uma sequência diferente da padrão. Então, no caso, uma fila de prioridade como uma fila de banco, né? Geralmente a prioridade é para a pessoa com maior idade. Então a gente pode alterar ou subscrever um método comparator, que é um método que faz a ordenação dos elementos da fila, para que ele retorne, em vez do menor número, retorne o maior elemento, o elemento de maior número na fila. Aqui temos um pequeno código que mostra a implementação de uma fila usando a interface Queue. Aqui foi criada uma fila que recebe elementos do tipo object, poderia ser string ou integer, não tem problema. Como a implementação da lista pela interface Queue, ela usa o tipo lista cadeada, o linked list, é necessário importar a biblioteca linked list para poder implementar a fila. Aqui a gente faz a adição de elementos na fila, né? Aqui eu estou adicionando o nome de pessoas na fila. Aqui é feita a impressão dos elementos da fila, né? O estado atual da fila. Eu vou compilar o código aqui para a gente ver o resultado. Aqui, como vocês podem ver, a fila foi impressa, né, com todos os elementos da lista, porque aqui a gente só fez a consulta usando o método imprimir. Aqui temos o método size, que retorna o tamanho da lista
da lista não, da fila, né? Ou a quantidade de elementos que tem na fila. Vou executar ele para a gente ver o resultado. Aqui está, né, o tamanho da fila, 6 objetos, tem 6 elementos na fila, ele retorna 6. Aqui a gente tem um método pick, usado para consultar o elemento que está no início da fila, sem remover. É como se a gente quisesse saber quem está no fila, apenas saber quem está no início da fila, não vamos fazer o atendimento da pessoa, mas queremos saber quem é o próximo da fila. E para isso usamos o método pick. Vamos executar para a gente ver o resultado. Como vocês podem ver, aqui é a fila, né? As pessoas que estão na fila. Aqui é o tamanho da fila. E aqui quem é a primeira pessoa da fila, a próxima pessoa a ser atendida. Agora vamos usar o método pull, que é o método que remove o elemento que está no início da fila, ou a primeira pessoa que vai ser atendida. Vamos executar para ver o resultado. Aqui está com o primeiro elemento da fila, que é a Gabriela. Ela foi removida da fila. Quem está aqui, ele fala quem está no fim da fila, só que aqui ele foi removido. Então, se eu imprimir a fila agora, Gabriela não vai estar mais na fila. Vamos verificar? Vou imprimir novamente a fila. Como você pode verificar, após usar o método pull, o primeiro elemento da fila foi removido, então Gabriela não faz mais parte da fila, e agora o próximo, ou o elemento que está na cabeça ou no início da fila, é Gustavo. A interface skill também tem um método contains, que permite verificar se um elemento está ou não na fila. No caso aqui, eu estou verificando se João está na fila. Então, através do método contains, a gente verifica se um objeto está ou não na fila. Bora executar para a gente ver o resultado. Verifica se João está na fila, né? Ele retornou aqui a fila e me diz, e retornou também um falso, né? No caso, João não está na fila. Aqui ele retornou a fila porque eu coloquei aqui para ele imprimir a fila, mas o método contains retorna apenas verdadeiro ou falso, se o elemento está ou não na fila. Aqui temos um método ou uma forma, né, de percorrer todos os elementos da fila sem remover. Através de um for, ele percorre todos os elementos. Enquanto tiver elementos na fila, ele vai retornar o nome de todas as pessoas que estão na fila. Aqui está o resultado: Gabriela, Ariane, Brendo e Hamilton. Esses são as pessoas que estão na fila. E também aqui tem um método remover, que ele remove a pessoa que está no início da fila. Porém, esse método ele dá a opção também de você remover algum objeto da fila, mesmo que ele não esteja no início. Ou seja, você pode remover qualquer pessoa da fila passando apenas o nome. Assim, aqui já foge um pouco do conceito da fila, né? Porque a fila por definição, o primeiro que entra é o primeiro a ser atendido. Quando você remove alguém da fila sem respeitar essa ordem, né? Aí o
já foge do conceito de fila, mas às vezes, em algum momento, a gente precisa usar esse tipo de método também. Aqui nos dá essa opção. Aqui ele fala se foi removido, né? Eu pedi para ele remover a Hamilton da fila, como ele encontrou, ele retorna um true, informando que a Hamilton foi removido da fila. Se eu pedir para imprimir aqui, ele vai imprimir a fila sem o elemento que foi removido, no caso aqui, a Hamilton. Então a fila atual agora seria essa daqui. E é isso. Isso aqui é um exemplo da implementação de uma fila usando a interface queue em Java. Nesse outro código a gente implementa uma fila do tipo fila de prioridades, ou priority queue. Nesta fila ele usa o comparador ou comparador para retornar sempre o menor elemento da fila. Ou seja, quando a gente vai retirar um elemento da fila, ele sempre vai retirar o elemento de menor valor. Ou seja, o menor elemento aqui vai estar sempre no início da fila. Vamos executar o código para a gente verificar. Aqui, como vocês podem ver, ó, o elemento 0, né, que seria o elemento de menor valor, aqui está no início da fila. Ou seja, ele vai ser o próximo elemento, ou o primeiro elemento a ser retirado da fila. Como vocês podem ver aqui, remove o elemento da fila atual, ele vai remover o elemento 0. Mas vocês podem verificar que os elementos dentro da fila não estão ordenados. Apenas a retirada de algum elemento da fila é que vai sempre retornar o menor elemento da lista. Vamos executar o remover aqui novamente para a gente verificar. Aqui para adicionar os elementos à fila é usado o método offer. Vamos remover mais um elemento da fila para a gente ver o resultado. Copiar aqui. Como vocês podem ver, primeiro ele removeu o elemento 0, né, que era o menor, depois o menor passou a ser 1, então ele removeu o número 1. Então a fila agora é essa daqui, e o próximo elemento a ser removido vai ser o 2, porque ele é o menor elemento da lista. Então esse é o conceito da fila de prioridade. Apesar de por padrão a fila de prioridade sempre retornar o menor elemento da lista, a gente pode subscrever esse método para fazer alguma alteração para que ele retorne um valor que a gente necessita. No caso aqui, eu fiz uma alteração escrevendo uma classe que ele vai alterar a ordem da implementação. Então, em vez de ele devolver o menor elemento da lista, ele vai devolver o maior elemento da lista. Então, para isso eu criei um novo método que deu o nome de Custom Comparator, que seria um comparador customizado. E aqui embaixo está a implementação desse novo método. Então, a partir de agora, essa mesma lista ele vai retornar, em vez do menor número, ele vai retornar o maior número. Vamos verificar.
E como vocês podem ver aqui, o elemento que está no início da fila é o 22, que é o maior número da fila. Ou seja, o elemento a ser removido da fila, o primeiro elemento a ser removido da fila vai ser o 22. O maior número da fila agora passa a ser o primeiro, passa a ser o elemento a estar no início da fila, ou o próximo elemento a ser removido. Os demais métodos aqui, como a Priority Queue herda da Queue, né? Ela herda todos os métodos também que a gente viu no código anterior. Métodos remover, método que retorna o tamanho da lista. Todos os métodos que a gente viu anteriormente podem ser usados aqui também na lista de prioridades. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais. Outra interface de fila nativa do Java é a Blocking Queue, que é um tipo de coleção usada para transferir dados entre duas ou mais threads. Elas são projetadas para funcionar na relação de produção e consumidor, que funciona da seguinte forma: uma thread produz os dados e adiciona na fila, enquanto a outra thread consome os dados dessa fila. Essas filas que implementam esse tipo de interface não aceitam valores nulos e normalmente lançam a exceção Interrupted Exception. Alguns dos métodos utilizados na Blocking Queue, além dos outros que também são utilizados em outras coleções, temos o pick, que espia o elemento que está no início sem removê-lo, o put, que insere o elemento especificado na fila, esperando, se necessário, que haja espaço disponível, e o take, que devolve e remove o elemento da primeira posição, aguardando, se necessário, até que um elemento fique disponível.